E aí, pessoal, seguinte, hein? Hoje é a terceira lição e eu quero dizer que essa lição é o segredo. Como assim, Lucas? Eu considero essa lição o maior segredo da vida cristã, porque ao mesmo tempo que é muito fácil, acaba sendo muito difícil de ser feito. Por isso, depois no final eu vou falar porque que eu acho que é o maior segredo, tá? Então, a gente vai ter que estar lá em Lucas capítulo 4. Em Lucas capítulo 4, a Bíblia vai falar assim: Então Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi provado pelo adversário. Nesses dias não comeu nada e depois sentiu fome. Eu quero se ligar somente a essa primeira parte. Eu tô lendo na Bíblia hebraica aqui, na Bíblia judaica, então eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Ó, então Yeshua, cheio do Ruach HaKodesh, voltou do Iarden e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias foi provado pelo adversário. Então aqui, ó, é o que eu quero chegar. É engraçado que nessa passagem tem duas lições, mas a primeira lição é um pouco antes, que é o quê? Obediência. E aqui é o maior segredo da vida cristã. Obediência. Se eu te falar assim, cita um profeta que tinha um relacionamento com Deus, cita um profeta, eu sei que você vai pensar em bastante, mas um nome que nunca vai faltar de qualquer pessoa é Moisés. E o que Deus falou de Moisés? Ele é fiel e na minha casa. Então tem outro profeta também que eu admiro muito, que é Samuel, e ele fala uma coisa muito bonita: obedecer é melhor do que sacrificar. Então aqui eu vejo a obediência de Jesus. Veja bem, olha como que ele foi obediente ao Espírito Santo. E o Espírito Santo o levou ao deserto. Tem pessoas que falam assim: não, mas já estava tudo calculado, tudo pré-calculado. Ele ia fazer o jejum de 40 dias, porque o jejum é bom e tal. Não, veja bem, depois que ele é batizado, depois que o Espírito Santo é sobre ele. Ou seja, primeiro, ele soube quem ele era, ele sabia quem ele era, ele tinha identidade. Segundo, e lembra, antes para ter identidade ele tinha conhecimento, sabedoria, tinha a palavra. Aí, segundo, entrou na realidade do Espírito Santo. Entrou na realidade do Espírito. Aí o que ele fez logo em seguida? Obedeceu. E esse, por ser o mais fácil, é o mais difícil na vida cristã. Obediência. Aí você fala assim: não, eu acho que não, Lucas. Se Deus me falar alguma coisa, eu obedeço. Mentira, porque Deus já falou de várias maneiras, mas a gente tem uma desculpa, infelizmente, que é infalível para Deus. Isso eu estou colocando eu no meio, estou colocando qualquer pessoa, porque é normal o ser humano fazer isso. Mas é que assim, eu não tenho certeza se é Deus, porque se eu tivesse certeza que era Deus, você sabe sim. E a gente sabe, só que é difícil. Então pense na obediência de Jesus pelo simples fato de que o Espírito levou ao deserto e vai. Olha aqui, não tinha nada programado. E por 40 dias foi provado pelo adversário. Nesses dias não comeu nada e depois sentiu fome. Então ele foi. Opa, vou ao deserto. Voltou ao Jordão, vai ao deserto, vou ao deserto. E ficou ali. E aí contabilizou ali os 40 dias sem comer nada, de jejum, que é a lição de amanhã, mas a lição de hoje é obediência. Se eu não me engano, o versículo fala assim, né? A desobediência é como o pecado da feitiçaria, né? Da idolatria. Então imagina. Então, por que eu considero o maior segredo? Algumas pessoas vão falar: não, é a oração. Claro, sempre Jesus Cristo sendo o centro, mas qual que é o maior segredo ali? Eu considero a obediência. Por quê? Porque não adianta nada você passar horas e horas orando, todo dia orar, se você não obedece. Não vai adiantar de nada.
Você vai orar, 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 mas você não obedece. Então Deus não pode confiar em você. Entende? Porque que o maior segredo que eu considero é a obediência. Porque se você começa a ser obediente, automaticamente você vai começar a orar, vai começar a ler a palavra. Porque uma boa parte das respostas de Deus, vamos dizer, fugiu a palavra, mas das petições, não, petições vai ser em oração, dos comandos de Deus, vamos colocar isso. Boa parte de que você vai escutar a Deus para você obedecer o que Ele está falando é através da oração. Então, se você for obediente, você ora. Então, a obediência é uma coisa que está sendo esquecida nos dias de hoje a Deus, e infelizmente por isso que temos uma frieza espiritual muito grande, porque ela está sendo esquecida pelos tradicionais, pelos pentecostais, pelos neopentecostais, pelas pessoas mais liberais, pelos crentes mais antigo, mais dinossauro. Tá para todos, não existe mais hoje assim falar assim, esses daqui tá. A desobediência tem sido constante no meio cristão, independente se você é um cristão antigo, novo, liberal, tradicional, se você é pentecostal, se você não é, se você fala que é cheio do Espírito Santo, mas e outros não é, enfim, independente, a desobediência tá reinando no meio, porque a obediência muitas das vezes implica em quebrar o nosso ego. Então muitas das vezes o Espírito Santo simplesmente vai falar para você ser obediente, fazendo uma coisa que você não quer fazer, como pedir perdão, uma coisa que você não quer fazer, como gravar um vídeo, talvez, mandar uma carta para alguém, dar um abraço em alguém na rua, chegar e falar Jesus te ama do nada. Aí começa a testar o nível de obediência, e isso ainda é pequeno. Porque imagina quando ele começar a te pedir coisas maiores. E não se engana, tudo isso ainda vai ser pro seu bem. Pensa assim, tudo isso ainda vai ser pro seu bem. Porque Deus é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que Ele nos fez, que Ele, como diz, confiou a nós o Evangelho a ser anunciado. E a Bíblia vai falar que os anjos queriam anunciar. Então você imagina, Deus falou assim, não, eu confio nos meus filhos, que eles vão anunciar. Os anjos queriam, só que Ele confiou nas nossas mãos. Então a gente tem sim uma grande responsabilidade em obediência com Deus, tá? Então, abraço, não quero tomar mais o tempo de vocês, curta, compartilha aí, e que a gente consiga, sei lá, vamos botar uma meta aí, chegar a 100 inscritos até o final do ano, chegar a 100 inscritos. Bora? Então, tamo junto e é nóis.